Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, estou no meu local de trabalho e aproveitando um momento de folga, vou compartilhar uma informação aí aqui no canal. Pessoal, quando você vai construir uma obra na serralheria artística artesanal, existem obras que você faz em folhinhas de metal, como essas desenhadas aqui no momento. Normalmente cortada em chapa fina, né? Às vezes até lata mesmo, lata de tinta você corta, né? E depois você faz um alto relevo nessa folhinha, inclusive aquelas rosas de metal. No modo raiz, veteranos antigos usavam uma talhadeira de ponta cega, um pedaço de toco, desenhava na folha e iria batendo para produzir o alto relevo. Mas existem ferramentas também próprias para isso, que nós chamamos de tipadoras para folhinhas de metal, tá? E no vídeo de hoje eu vou aproveitar o momento e construir uma simples, prática e funcional. E é uma ferramenta muito versátil de se fazer, de várias maneiras. Tem com mola, tem com haste de válvula de combustão. Inclusive no meu canal, na função sortes, tem um modelo que eu construí para minha casa que eu demonstro, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer alguns companheiros que me motivaram a fazer esse vídeo. Gostaria de agradecer ao Gil Ramos, ao mestre Juliano do canal Toca da Saudagem, tá? Ao Rodrigo Marcelino, ao Vladimir de João Bento e ao William dos Anjos, né? Inclusive são até pessoas inscritas aqui no canal e nos grupos de WhatsApp a qual nós pertencemos, até o grupo do Sou Mestre Juliano, grupo de inversoras e máquinas de solda. Esse assunto foi debatido lá e acabaram que me motivaram a fazer um modelo aqui para que possa ser útil para quem achar informação. Então vamos aos materiais. Pessoal, para fazer esse modelo, o que eu vou usar aqui? Eu vou cortar um pedacinho, sempre procuro trazer um pedacinho de feixe de mola de caminhão que eu encontro, deixo aqui na empresa, que às vezes dá para fazer uma talhadeira rompedora, dá para fazer ferramentas de corte, inclusive são demonstradas no canal, ferramentas para cortar barra chata, certo? Eu vou cortar uma tira aqui, um pedacinho só, mais ou menos uns 3 centímetros. Separei um pedaço de barra chata, que será a base de bitola de meia, certo? De 2 polegadas por meia. E normalmente se usa, pode-se usar até vergalhão, mas como aqui não tem, eu vou usar uma barra chata meia por 1/8, que fará o efeito mola. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. A princípio, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho desse feixe mola aqui e vou dar uma afinada na ponta. Então, a grosso modo, para vocês entenderem como se fosse a visão de cima, eu vou cortar o pedaço, depois vou afinar a ponta. Detalhe, ferramentas para ornamentação, como uma talhadeira para ornamentação, a ponta é cega, tá? Quando é uma talhadeira de corte, aí sim, você tem uma ponta bem afiada mesmo para cortar o material. Mas como nós vamos modular, produzir um alto relevo, então a ponta da talhadeira vai ser cega. No caso, então, eu vou fazer um corte, uma cunha aqui, né? Um corte em cunha, construindo uma talhadeira e deixar a ponta mais arredondada. E volto com o vídeo. Então, pessoal, cortei o pedaço, notem lá, a ponta da talhadeira seca, desbastei com o disco de um lado e do outro, certo? Detalhe, eu estou fazendo com 3 centímetros aqui, mas se você optar por fazer menor, melhor ainda, porque dependendo da folhinha, se for uma folhinha menor, né, quanto menor a lâmina aqui, né, a talhadeira, mais fácil de você fazer um contorno mais fechadinho. Eu estou fazendo maior porque eu já tenho outros modelos menores, tá? Então estou fazendo esse maior para já atender uma necessidade, dependendo da folha. Você só bate uma sequência só, né? Você ganha tempo, espaço. À medida que você bate uma, duas, três, já cobre a folha já. Mas se você trabalhar com folhas menorzinhas, você pode fazer com 2 centímetros, 1,5 centímetros, seguindo esse mesmo princípio, ok? O próximo passo agora, aproveitar o momento, mandar também um abraço para o Júlio Dias e para o Itamar Teixeira Rezende, 2 inscritos aqui do canal também, que estão sempre apoiando aqui. E também para o Claudião do canal Claudião Serralheria Artística, que faz live todas as segunda-feiras a partir das 20 horas. E para a família Arte Sol, do Léo, Dona André e Yuri, do canal Arte Solda, que faz lives sexta-feira a partir das 20 horas e 15 minutos. Próximo passo agora. Vou pegar a talhadeira.
A chapa aqui eu separei. Se você achar uma chapa de 100, vai ser uma base mais estável. Mas lembrando que eu estou pegando de sucata, vou pegar essa base, vou fazer a marcação aqui, ó, e aqui com o disco de corte, vou fazer um rasgo aqui na chapa, que é onde será a canaleta de apoio para poder fazer o tipamento da folhinha. Mais ou menos assim, para ficar mais claro, eu fiz um exemplo aqui, ó, nessa chapinha. Essa será a parte de baixo e essa será a parte de cima, ok? Então, vou dar um zoom aqui, ó. O objetivo é que a folha fica aqui e você vem tipando e a canaleta de baixo vai modulando a parte de baixo da folha e essa é a parte de cima que vai pressionando para fazer o alto relevo, ok? Então, esse mesmo detalhe aqui, mais acabadinho, vai ser feito nessa chapa aqui, ok? Pronto, pessoal, a talhadeira tá feita, certo? A base também, conforme eu demonstrei, também foi feita. A canaleta, né? Meu próximo passo agora, eu vou fazer uma haste, mais ou menos nesse formato aqui, ó, para criar um efeito mola, que será ser soldada aqui, para que na hora que bater com a marreta ou martelinho, ela poder tipar, né? Dar forma a folhinha, certo? E voltar fazendo um efeito mola mesmo. Tem quem faz isso com vergalhão, faz essa curva aqui com vergalhão, certo? Eu vou fazer com essa barra chata aqui, ó. Ela será curvada, mas vou fazer uma inversão, como se eu estivesse fazendo um gradeamento xadrez na ponta, de modo que vai soldar nessa ponta aqui, ó. E para isso também eu fiz uma simulação, será mais ou menos algo assim, ó. Por quê? Para gerar, como a talhadeira vai ficar pouco distante da canaleta, pouca coisa mesmo, quase que a conta da chapinha entrar. Não precisa ser algo muito largo não, tá? Muito alto não. Mais ou menos 2 milímetros ou 3 milímetros. Normalmente folhinhas são feitas em chapa fina mesmo, ok? E vou procurar aqui, ver se eu acho na sucata algum material fino para poder fazer a demonstração, ok? Então, para isso, precisa de algo que faça o efeito mola. No Shorts tem uma que eu demonstro que eu apliquei uma mola mesmo, mas não precisa ser algo tão elaborado não, tá? No caso aqui eu fiz uma simulação, que eu peguei uma barra chata, vai ser algo mais ou menos assim. E aqui na ponta aqui, claro, com um tamanho definido, tá? Isso aqui é só uma demonstração. Notem que, conforme a bancada aqui, ó, ela volta. É esse efeito mola que a gente precisa, ok? E na ponta aqui vai ser soldado a talhadeira. Então meu próximo passo é fazer isso aqui, fazer essa curva na morsa mesmo. E depois fazer a inversão. Para fazer a inversão você pode usar uma chave inglesa, uma chave grífica ou um alicate de pressão. Ou uma das várias alavancas que eu demonstro no canal. No caso, para essa inversão eu não tenho aqui na empresa, então vou usar um alicate de pressão mesmo. Vou fazer a inversão primeiro e depois eu faço a curva, ok? E volto demonstrando o resultado. Para ficar mais claro para quem tem dificuldade, a inversão é isso aqui, ó. Prendi com um alicate de pressão e agora eu vou girar ela de modo que essa parte aqui vai ficar reta. Pronto, tá vendo? Essa parte aqui tá invertida referente a essa. É essa parte que vai ser soldada na lâmina. Agora o meu próximo passo é fazer essa curva aqui. Depois de feita a inversão, agora aqui, ó, apoio aqui, ó, marco mais ou menos aonde que eu vou começar a curva lá, ó. Agora eu faço essa curva aqui. E para isso eu vou prender na morsa mesmo, né, e forço para baixo. Se você quiser usar um dos vários gabaritos que eu demonstro no canal, ok. Mas é como no momento aqui eu não tenho, e é uma ferramenta simples de fazer, agora eu pego, prendo na morsa, no mordente da morsa assim, e forço para baixo, fazendo essa curva aqui. Pronto, pessoal, feita a curva. O que eu faço agora? Agora eu determino mais ou menos a distância, aqui, como se a talhadeira estivesse aqui. E depois eu vou ajustando ela, forçando ela, de modo que a lâmina vai ficar o mais próximo aqui, conforme meu desejo, e mais reta possível. E notem, aqui agora, eu apoio ela, vou cortar esse excesso, certo? Vou soldar a lâmina aqui, ó, bem rente aqui, certo? E depois que eu cortar o excesso, vou soldar essa parte aqui na base, essa será a base. E depois é só fazer o ajuste, você comprime mais forte mesmo, de modo que a lâmina fica do jeito que você precisa. Você precisa que essa lâmina fique retinho aqui, o mais próximo possível da canaleta, do jeito que permite a chapa entrar e só bater e tipar a chapa.
Então, pessoal, aproveitando para oferecer uma dica. Antes de mais nada, você solda primeiro, vamos dizer assim, a nossa mola, né? Isso aqui vai fazer o efeito mola. Você solda a chapa, no caso aqui a chapa 1/1/8, tá? Eu recomendo a 1/1/8 se você for usar barra chata, ok? Se você for usar vergalhão, pelo menos vergalhão de 1/4, ok? Para fazer esse mesmo princípio. Aí você não vai precisar fazer inversão, né? Só a curva só. Mas se você fizer na barra chata vai ser melhor, você tem mais apoio de soldagem, ok? Então antes de você soldar a mola, vamos dizer assim, na base, solda primeiro ela na lâmina e vem com todo o conjunto aqui, porque fica mais fácil de você centralizar a lâmina, a ponta da lâmina aqui, e depois você faz os ajustes. Fica a dica. E uma coisa que eu não vejo ensinarem, né? Antes de terminar o serviço aqui, para soldar a haste, o conjunto todo, como isso aqui é fácil você regular, você força um pouquinho, vai ajeitando até ficar na altura. Então você já posiciona ela o mais reta possível, dentro da canaleta, certo? Como referência, dá os pontos de solda aqui, travando. Depois você faz o ajuste, eleva até na altura que você precisa, ajusta, força um pouquinho aqui, até mesmo se você não tiver uma alavanca, você usa o alicate de pressão que eu usei para fazer torção, tá? E fica a dica. Depois dessa dica, eu volto mostrando o resultado final. Ah, detalhe, antes de demonstrar o resultado final. Para cortar a folhinha, você pode usar vários recursos. Você pode usar aquelas tesouras de calheiro, certo? Que existe no mercado. Você pode usar tesoura guilhotina, que inclusive no canal eu faço uma demonstração de uma que eu fiz com aço de mola. E também uma mini tesoura guilhotina feita com disco de freio, que tem vídeo no canal. Que inclusive quando eu vou cortar dessas folhinhas, é ela que eu uso. É ótima. Confesso que é uma das ferramentas que eu mais gosto de usar. Agora vamos ao resultado final. Pessoal, o resultado final depois dos ajustes aqui, ó. Soldei embaixo a curva, uma distância, aí você controla a distância, aqui deixei com uma distância de uns 3 milímetros, referente à canaleta, certo? E agora eu vou posicionar ela, achei um pedacinho de telha galvalume aqui na empresa aqui, e fiz um desenho só para simular, só para passar a demonstração prática, e fazer o tipamento dessa folha aqui. Como essa é uma haste de grande porte, são para folhas de grande porte. Se você for fazer folhinha menor, que eu falei, faz a talhadeira menor, ok? Vou posicionar a câmera. Pessoal, lembre-se de posicionar a sua tipadora numa base bem estável, ok? Agora eu venho aqui com a folha aqui, ó. E no caso aqui eu vou fazer a canaleta do meio. Só acompanhe o desenho. Nota que automaticamente quando você vai batendo aqui, ó, vai produzindo a canaleta embaixo e vai fazendo um alto relevo. A folha normalmente quando você faz essa pancada ela faz o mesmo. No caso aqui eu vou dar uma pancadinha só. No caso de cá, outra pancadinha só. É bom você usar uma retinha pequena, tá? Se possível aquela com uma mola no cabo, que facilita bastante, é um martelinho suave. No caso aqui, ó. E com isso você faz o alto relevo da folhinha. O certo, há profissionais que já cortam a folhinha, certo? E depois vem na tipadora e faz o alto relevo, que automaticamente quando você bate aqui, ela faz essa dobrinha, certo? Mas a canaleta embaixo, perfeitinho. E há profissionais que fazem vários desenhos, várias folhas, vai tipando. Por isso que é bom você dar uma distância grande aqui, que vai conforme a folha que você vai trabalhar. Às vezes também você vai fazer alto relevo em chapa, certo? Que nem aquela chapa com efeito diamante, tem algumas que tem o alto relevo na sua borda. Dá para fazer nesse tipo de tipadora também, se você manter uma boa distância, ok? Há tipadoras que a lâmina é invertida justamente para esse propósito. Mas fica a dica aí, fica a demonstração. Espero que a informação tenha utilidade a alguém. Mais uma vez, obrigado àqueles que me incentivaram a fazer esse vídeo. E a todos os inscritos aqui do canal. A todos, fiquem na paz. E fica a dica.